Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Veja Só Entrevista na Graça de Deus, porque queremos entender o que Deus espera de nós por meio da leitura e meditação em sua palavra. Aliás, todo crente que se preza, né? Eu diria que tem vergonha na cara, lê a Bíblia. E todo cristão exorta outros cristãos a buscar as respostas que precisa na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é aquele livro por meio do qual Deus fala conosco, nos instrui, nos admoesta, nos corrige, nos ensina. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Então, quando a gente lê a Bíblia, as coisas acontecem também. Isso nos faz imaginar que a leitura bíblica é um exercício fascinante, que nos enche de energia, de esperança, que a gente começa a ler e não quer parar mais. Deus está se revelando por meio das Escrituras. E quem é que não quer conhecer melhor a Deus? Mas quando a gente abre o livro de Levítico, que está na Bíblia, a palavra de Deus, a leitura não é assim tão entusiasmante. Para não dizer que ela é uma leitura muito chata. A quantidade de minúcias e de repetições no texto levítico me faz pensar que Deus pôs esse livro na Bíblia, entre outras coisas, para curar a insônia da gente de vez em quando. Então você acorda de madrugada, não consegue mais pegar no sono, pega a Bíblia, começa a ler Levítico e no máximo 10 minutos você estará roncando. Pode experimentar que isso não falha. Ah, Heber, você tem implicância com o livro de Levítico? Tenho mesmo. E eu fiquei muito surpreso quando, algum tempo atrás, eu conheci o pastor Odilon Soares Moreira, que escreveu um comentário, versículo por versículo, do livro de Levítico. Eu já conversei com ele num programa anterior, mas hoje eu quero aprofundar aquela entrevista. Paz e graça, pastor Odilon, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber. É um prazer, novamente estarmos aqui para podermos aprofundar nesse livro maravilhoso. E eu espero que hoje vai mudar esse conceito, tá? Vai mudar esse conceito e você vai se animar em fazer a leitura do livro de Levítico de uma perspectiva diferente. Amém. Amém. O pastor Odilon Soares Moreira, ele é vinculado ao Ministério São Bernardo do Campo da Igreja Assembleia de Deus. O senhor está ligado a alguma igreja local desse ministério? Não, eu congrego na sede, Na nossa sede, na Rua Mediterrâneo 680. E estamos lá pelo menos há uns 5 anos, pastoreando, ajudando, auxiliando e trabalhando na obra de Deus lá. Então lá é a sede e 400 igrejas aí espalhadas pelo Brasil são vinculadas a essa sede. E o senhor também trabalha na Faculdade Teológica Bereano. Isso, é a Faculdade Teológica Bereano, é uma faculdade minha, que eu montei. Ela é desvinculada da FATEBEN, que é a faculdade oficial da igreja que eu congrego. Já dei aula na FATEBEN, mas eu montei uma estrutura de faculdade própria, Então, tem aí os cursos de básico, médio e bacharel no sistema de ensino IAD. A ensino à distância. A ensino à distância, exatamente. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo, Boa. Pastor. Agora me responde, por gentileza. O senhor sofre de insônia? Não, por incrível que pareça, não. Porque o interesse... Deixa eu mostrar o livro, na hora que você vê... Você conhece o livro de Levítico, Dá uma olhada no tamanho do comentário, versículo por versículo. Deve ter 1000 páginas aqui. 936 páginas. Aí tá. Eu vou segurar aqui para ser enquadrado lá. Versículo por versículo, comentário de Levítico. O senhor escreveu sozinho essa obra? Sozinho. Quanto tempo o senhor levou?
A média de 3 anos, dedicação exclusiva. Pesquisa, tempo, processo de formatação, processo de editoração, todo esse processo demorou 3 anos. E por que versículo por versículo? Um comentário levítico já não estava de bom tamanho? Porque é exatamente essa lógica, né? O que eu quis fazer? A ideia foi exatamente você pegar versículo por versículo para que você entenda toda a lógica do capítulo, consequentemente dos outros capítulos e de forma mais expansiva todo o livro. Porque um versículo ele vai estar ligado a outra. E detalhe, quando você fala versículo por versículo, às vezes é seção por seção do versículo. Porque dependendo da complexidade dele, você tem o versículo e eu tenho que dividir em seções para que eu possa ampliar ainda mais a ideia, o conceito, tudo que está ali. E é uma pesquisa profunda, porque você pode ver aí a bibliografia, a questão de citação de autoridades, né? Que ajudam a embasar tudo que está aí. Então, não é somente o fruto de um pensamento de um escritor. Não. O que eu coloco aí, ele está totalmente fundamentado. Então, ele é um livro acadêmico, ele tem o viés de academia, porém é acessível a todo mundo, porque eu coloco ela numa linguagem que todo mundo pode ler sem ter aquela dificuldade da linguagem acadêmica. Pastor, vamos começar com uma questão que é hoje um tanto quanto polêmica por causa da desinformação. Quem eram os levitas? Os levitas, eles eram os auxiliares dos sacerdotes. Então, você tinha na hierarquia o sumo sacerdote, que era da família de Arão. Então, somente da família de Arão poderiam ser sumos sacerdotes e sacerdotes. Os levitas, eles eram da tribo de Levi. Então, esses levitas, eles tinham a função de auxiliar no trabalho do templo, que, haja visto, era muito trabalho. Só que as pessoas, às vezes, eles entendem que era um serviço, primeiro, desgastante, era um serviço, de certa forma, maçante, mas não era. E por que não era? Porque havia uma escala de levitas para trabalhar no santuário e futuramente no templo, e havia também uma escala para sacerdote e sumo sacerdote. Então, quando você pega aquela passagem que Zacarias ele entra no templo e ali é revelado para ele pelo anjo que nasceria João Batista, Zacarias foi a primeira vez na vida dele que ele fez aquele ofício de entrar no templo. Então, às vezes passa pela mente da gente que era aquele trabalho maçante, todos os dias eles estavam lá para auxiliar no corte dos animais, no auxílio geral. E, na verdade, não era. Na escala que se fazia, possivelmente ele, durante a vida dele, ele serviria no templo uma vez, pela quantidade que se tinha de levitas, da tribo de Levi, de sacerdotes e também de sumo sacerdote. Por que hoje, quando se usa o termo levita, só se pensa em cantor? E é um conceito totalmente errado. Porque o levita, ele tinha, sim, a função de cantor. Porque
eram eles que no ministério do templo, eles tocavam. Só que, por outro lado, quando você pega primeiramente a saída de Israel do Egito, a responsabilidade de desarmar o tabernáculo, a responsabilidade de organizar o tabernáculo, a responsabilidade de carregar toda a mobília e toda a estrutura do tabernáculo estava sobre os coatitas. Então, esse levita, ele tinha uma responsabilidade gigante. E quando eles iam auxiliar no templo, era muito trabalho. Então, eles tinham que seguir todo o ritual, eles tinham que viver uma vida santa, eles tinham que viver conforme os preceitos da lei, porque ele era o representante, e todo o trabalho do templo, que era um trabalho árduo. O levita, ele tinha que auxiliar o sacerdote, porque todo sacerdote, ele oferecia um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Consequentemente, no sábado, eram 2 cordeiros de manhã e 2 cordeiros à tarde. Quem ajudava em toda essa estrutura, quem era? Os levitas. Agora você imagina nos dias das festividades lá em Israel, que tinham 7 festas fixas, né? Páscoa, você tinha Pão Asmo, você tinha Pentecoste, você tinha a festa dos tabernáculos, você tinha todas essas festas que afluíam, pelo menos nas 3 festas fixas, afluíam para Jerusalém uma grande multidão. Jerusalém, ela ficava cheia de pessoas. Todos eles iam oferecer sacrifício. Então, imagina o serviço que esse sacerdote eles tinham. Hoje, na igreja, é muito interessante que nós chamamos levitas aqueles que assumem a função na igreja de simplesmente tocar instrumentos. Então, pastor, essa é uma pergunta que é uma dúvida que muita gente tem. O sacrifício, muitos crentes imaginam que o sacrifício era um só no dia do perdão, no Yom Kippur. O senhor falou que eram 2 cordeiros por dia. Todos os dias. Um de manhã e um à tarde. No sábado, eram 2 cordeiros pela manhã e 2 cordeiros pela tarde. Isso todos os dias. Só que essa oferta dos cordeiros, quem fazia era o sacerdote. Junto com esses cordeiros, ao longo do dia, vinha toda uma quantidade de pessoas para oferecer os seus sacrifícios individuais. Agora, Heber, uma coisa muito interessante que pouquíssimas pessoas sabem é que na mente das pessoas funcionava assim. A pessoa, ele ia, levava o animal a ser sacrificado, ou que fosse como uma oferta para Deus, ou que fosse como sacrifício pelo pecado. No imaginário popular do meio evangélico, funciona mais ou menos assim. Pegava-se ovelha, né? Levava-se para o templo para ser oferecido, ou o tabernáculo, a pessoa impunha a mão sobre o animal e, a partir daí, toda a responsabilidade era do sacerdote. Isso é um tremendo do engano, porque não era assim que acontecia. O ofertante, ele tinha uma parte muito grande no trabalhar do culto. Ele interagia no culto. Então, era o ofertante que separava o animal, e diz o texto que tinha que ser o melhor animal. Era ele que levava ao templo,
era ele que impunha a mão sobre o animal, era ele que matava o animal, era ele que tirava o couro do animal, porque esse couro era dado para o sacerdote, era ele que esquartejava o animal, era ele que limpava o animal. A parte do sacerdote agora, o sacerdote pegava isso tudo pronto, ele colhia o sangue, espargia sobre o altar, pegava as partes já cortadas, tudo pronta, e colocava em cima do altar. São esses princípios que as pessoas precisam entender em Levítico para começar a ver a beleza que tem neste livro. Hoje nós falamos de adoração. Adoração é algo presente na atualidade. Se o tema é para que serve o livro de Levítico para a atualidade, a gente já mostra aqui. O que Deus estava querendo ensinar ali com essas prescrições, está lá no capítulo 1 de Levítico, que fala do holocausto, era a seguinte: você tem que ter uma participação também no culto. Então, quando ele matava o animal, ele sentia ali, ouvia ali o sofrimento do animal. Na cabeça dele estava o quê? Esse animal está sofrendo por conta do meu pecado. Eu vou ter o perdão, mas vai custar um preço. E que preço é esse? A morte do animal. O pecador é que matava o animal? O pecador que matava o animal. Era ele que degolava. Não era o sacerdote. Não era o sacerdote, com exceção, como você disse bem aí, no dia do Yom Kippur, lá em Levítico 16. Porque aí era o sacerdote que tinha que fazer todo o processo. Então, em nome da nação inteira. Em nome da nação inteira. Então, todo o sacrifício que era em nome da nação inteira, por exemplo, o sacrifício de manhã e o sacrifício da tarde, era o sacerdote que fazia todo o processo, porque era em nome da nação inteira. Mas os sacrifícios particulares eram os ofertantes que faziam. Então, qual que é a beleza disso aí? Ele levava o sacrifício, fazia toda essa parte, participava do culto, ele degolava o animal, o animal balia, a ovelha balia, ele sentia a dor e, pedagogicamente, Deus estava ensinando para ele o seguinte, fala, olha, eu vou expiar o teu pecado, mas olha o que o teu pecado produziu por isso. Tudo isso indicando quem? A pessoa de Cristo. Vamos contextualizar? Hoje, quando você leva ou você vai ao culto, tem muita gente que espera o pastor, o grupo musical, ter ali toda a responsabilidade da liturgia do culto e ele fica lá sentado como um mero espectador dizendo, eu quero sentir a presença de Deus. Tocador, músicos, grupo de louvor, cante hinos maravilhosos porque eu quero sentir a presença de Deus. Pregador, traga aí uma mensagem que me faça sentir a presença de Deus. Deus lá em Levítico já estava mostrando isso. Você faz parte da adoração. E quando você for me adorar, você tem que entregar aquilo que é o mais perfeito, porque eu só recebo uma adoração que é perfeita. Uau! Então, é que, na verdade, a dificuldade que as pessoas têm de ler Levítico é exatamente por não pegar o princípio que está por trás de todos aqueles sacrifícios. De todos eles. Então, tudo que você vê ali em Levítico, ele tem um sentido pedagógico.
Mas, pastor, por que o livro de Levítico tem tanta minúcia? Porque Deus, primeiramente, ele regrou, até então não havia regrado, né? Você vê o que veio a lei com Moisés, ele veio falando, não, faça assim e faça dessa forma. Deus coloca as regras para que vocês possam se aproximar de mim, tem que ser nesse padrão. E aí Deus coloca as minúcias. Só que mesmo nas minúcias, tinha um quê pedagógico que Deus tinha colocado. Vou te dar um exemplo clássico. Deus exigia que a gordura fosse separada para ele, no sacrifício de holocausto, que era totalmente queimado e só tirava o couro. Deus exigia o quê? A gordura e os rins. Aí você fala, minúcia, né? Por que gordura e o rim Deus separa para ele e o restante é queimado? Porque o povo de Israel, eles tinham prazer em comer gordura. Então era prazeroso para eles. Então o que Deus estava querendo mostrar? O que vocês têm de melhor, eu quero disciplinar vocês para não se apegar naquilo que é melhor, naquilo que está o coração de vocês. Eu quero que vocês desapeguem e dê para mim. É uma forma didática de dizer, o melhor de vocês eu quero para mim. A questão do rim, a gordura que estava sobre o rim, Deus queria. E Deus falava que queria também o rim. E é interessante que você, no meu livro, nas pesquisas, você vai ver que eles cortavam os animais, né? Ali o ofertante cortava os animais, o sacerdote, e, por último, ficavam os rins. Então, eles entendiam que o centro das emoções dos animais era o quê? Os rins. Da mesma forma que nós hoje falamos, né? O meu coração está triste, o meu coração está alegre, o meu coração está pesaroso, porque nós entendemos que o nosso coração é a sede das nossas emoções. Para o judeu, era o rim. Então, Deus dizia para eles, eu quero que vocês me entreguem o rim, porque este animal está substituindo vocês. Então, tudo que está acontecendo com o animal é como se acontecesse com vocês. Então, Deus diz, o rim é o que está lá por dentro do animal. A sede das emoções de vocês está nos rins. É como que Deus dissesse para eles pedagogicamente, eu quero o profundo da alma de vocês. Eu quero que vocês me dê o centro das emoções de você. Aquilo que é mais profundo, quando vocês ofertarem para mim, entregue para mim. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbio, quando Deus fala, filho meu, dai-me o teu coração. Porque simbolizava ali que eles estavam dando o melhor que era a gordura e o que era mais profundo da alma deles para Deus. Agora, pastor, vamos lá. O livro de Levítico, o senhor tem mostrado, tem essa função muito forte de fazer o leitor entender como Deus gosta de ser adorado. Então, Deus gosta de minúcias, o que a gente chamaria, biblicamente, de zelo. Né? Não é para fazer de qualquer jeito, não é para fazer como bem entende, tem que ter zelo naquilo que se faz. Né? Em Eclesiastes está escrito, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E a gente entra de qualquer jeito. Né? Isso. Uma igreja uma vez me pediu para eu fazer um cartaz, para colocar na... Eu trabalho com texto, né? Então,
Pastor, bola um texto aí que seja educado para pôr na porta, para que as pessoas não entrem no templo comendo pipoca. Falei, não, isso não é possível que alguém pense em vir ao culto comendo pipoca, né? Mas, então, você vê. Então, o livro de Levítico mostra que para chegar na presença de Deus, a coisa tem que ser direitinho. Agora, irmão, o livro de Levítico estabelece uma série de rituais, de rotinas, o que a gente chamaria de rituais, rotinas religiosas. Isso não estimula a religiosidade em vez de estimular a fé? Não, porque apesar de você ter muitos que tinha a base nele dos cerimoniais, tanto é que Jesus, lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, vai repreender os fariseus. Porque a lógica toda da lei não era o ato externo. O ato externo era simplesmente um caminho, uma pedagogia. O que Deus queria era o quê? O espírito, o princípio da lei. Por isso que quando Jesus vem, ele diz, eu não vim abrogar a lei. Eu vim o quê? Cumprir a lei. Mas, por outro lado, você vê textos na Bíblia, Jesus sendo acusado de ter quebrado a lei. E por que ele é acusado de quebrar a lei? Porque Jesus, ele cumpria a lei segundo o quê? Os princípios que estava na lei. Então, quando havia ali aquelas ofertas, não estava relacionado à questão daquele cumprimento cego da lei. O que estava por trás era o quê? Era a fé. E todos aqueles que depositassem a sua fé verdadeira naquele ritual, ele conseguia se chegar diante de Deus. Uma pergunta muito interessante que se faz é, se Jesus está no Novo Testamento, e se a lei, vamos pegar antes de Moisés, Abraão, mesmo antes de Abraão, Jó, mesmo antes de Jó, temos lá Abel, Caim, até nós chegarmos em Eva. A pergunta que se faz é, como que esses homens foram salvos, visto que Jesus, encarnado, não estava lá? É uma pergunta. E se alguém me falar, não, eles foram salvos pelas obras da lei, está totalmente errado, porque o próprio texto diz que pelas obras da lei ninguém será salvo. Então, a explicação você encontra em Levítico e você encontra em outros textos, claro, paralelos, mesmo antes de Levítico. Então, vamos lá. Quando a pessoa pecava, ele ia lá, depositava por fé a mão sobre o cordeirinho. Aquele cordeirinho simbolizava Cristo. Então ele ia para casa dizendo, o meu pecado foi perdoado porque um inocente morreu no meu lugar. Ele depositava fé na provisão de Deus que o salvaria mediante o sangue derramado daquele cordeiro. Então, quando Deus olha para aquele cordeiro morto, Deus não está olhando um cordeiro morto. Deus não está olhando o sangue do cordeiro morto. Deus está, por antecipação, olhando para o seu filho, que lá na frente, João vai dizer, João 29, eis aí o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Então, as pessoas do Velho Testamento, elas foram salvas por Jesus, prefiguradamente naqueles animais. Com base na fé. Com base na fé. Na eficácia do sacrifício. Na eficácia do sacrifício. Ótimo, excelente. Perfeito. Agora, pastor, todos os sacrifícios eram por causa do pecado? Não. Nem todos. Você tem uma divisão que vai do 1 ao capítulo 7 de Levítico, que você vai ter os sacrifícios compulsórios, que é os chamados os volitivos e os compulsórios. Quais eram os volitivos? Os volitivos vem do termo vontade, que era, no primeiro capítulo de Levítico, era o holocausto, era aquele sacrifício que as pessoas ofereciam simplesmente para adorar a Deus. Falar, Deus, eu vou adorar o Senhor com um holocausto, que era o holocausto totalmente queimado. Segundo, era as ofertas de manjares. Nas ofertas de manjares, a diferença era que não se oferecia animal, é o chamado sacrifício não cruentos, né? Porque não tinha sangue. Também oferecia a Deus por ação de graças. E tinha um terceiro, que era a oferta de comunhão, que tem uma beleza nessa oferta de comunhão, que você lê Levítico e você encontra a beleza nessa oferta de comunhão. E qual era a beleza dessa oferta de comunhão? Você faria uma festa, uma ação de graças, você pegaria um animal, você ofereceria esse animal para essa oferta de comunhão e ele era devolvido para você. E você, nesta oferta de comunhão, você comungava com a sua família. Então, tinha aquela festa comunal, né, de alegria, porque você estava sendo grato a Deus por um voto que você havia feito, por uma bênção alcançada, só que tinha um detalhe. Nesta festa, ela só poderia se concretizar se tivesse a presença do mediador, que era o sacerdote. Então, ela tinha a ideia do perdão, sim, porque a oferta caracterizava também isso, mas ela tinha aquele tom de ter ali uma comunhão, uma alegria, mas em todas elas não se começava a festa enquanto o mediador, que era o sacerdote, não chegasse. Ou seja, você já captou. Jesus, o mediador, né? Jesus, o mediador. Nós só temos festa na igreja, por quê? Porque nós temos o mediador. Sem mediador, não há festa. Verdade. Pastor, para variar, eu esqueci de novo de pôr a enquete no ar, né? Então vamos pôr agora. Tá tarde, mas antes tarde do que nunca. Vamos lá. A enquete é uma pergunta bem fácil. Você já leu o livro de Levítico inteiro? Pegar o Levítico, ler até acabar. Já leu? Sim ou não? Daqui a pouco a gente vê o resultado parcial da nossa enquete. Isso que o senhor está descrevendo agora, pastor, é aquilo que a Bíblia chama de ofertas pacíficas? Ofertas pacíficas. Está lá no capítulo 3 de Levítico. São as ofertas pacíficas. E o termo pacífico é declarar que você está em paz com Deus. Então, essa era a ideia da oferta pacífica. Pastor Heber, quem entende Levítico, e o Levítico é o coração da lei mosaica, né? Porque é nela que se começa a oferecer, ela é a prática. Ele entende
toda a lógica do Velho Testamento. Então, quem conhece Levítico, ele lê Levítico como se ele estivesse lendo o Novo Testamento. Porque tudo que está no Novo Testamento está em Levítico, não tem diferença nenhuma. E aí, pode colocar o ponto de interrogação. Porque em Levítico eu encontro todos os temas do Velho Testamento em Levítico. Qualquer tema que você me perguntar lá do Novo Testamento, eu te coloco ele dentro de Levítico. E assim, com fundamentação. Vamos pegar um exemplo? Nós estamos falando de graça no Novo Testamento. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? O 9 não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu vejo graça lá no Velho Testamento, Levítico, assim, de uma forma muito clara. Então vamos fazer a analogia para nós vermos graça no Velho Testamento. Primeiro, Salmos 24, primeiro diz que do Senhor é a terra e toda plenitude. Então, tudo é de Deus. E nós sabemos que graça, né, é um favor imerecido, falando bem simplesmente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, dom é presente, é dádiva. Então, vamos lá. Pegar Levítico. Quem é que forneceu os animais? De quem é os animais que eram fornecidos para todas as ofertas? De Deus. Então, Deus concedia. Quem é que deu as leis para o sacrifício? Deus. Quem é que construiu o tabernáculo? O próprio Deus. Quem é que salvou o povo de Israel do Egito e levou eles para o deserto? Deus. Quem é que estipulou o meio pela qual eles seriam salvos? O próprio Deus. Quem disse que o único modo de se chegar até a ele era daquele jeito? Então, se você olhar, a pergunta que se faz é: o que o judeu fazia para receber a graça de Deus ali? Nada. Ele não fazia nada. Então, a graça estava lá porque aqueles que foram salvos depositando a fé naquele sacrifício, olhando para o Cordeiro, eles foram salvos por quem? Eles foram salvos pela graça. Porque tudo é de Deus. Toda dádiva é de Deus. Então, o livro de Levítico é uma coisa maravilhosa. O que as pessoas precisam entender é pegar essa lógica do livro. Pastor, tem um telespectador, porque assim, eu esqueci de falar também na abertura do programa, a gente faz o programa gravado. A gravação do programa é transmitida pelo YouTube durante a gravação. Não fica arquivado, o programa só estará disponível no YouTube depois que ele for exibido na TV aberta. Certo. Porém, a gravação, ela é exibida. E algumas pessoas acompanham a gravação. E tem gente perguntando, pedindo para o senhor explicar melhor o que é essa oferta de comunhão que o senhor mencionou. Oferta de comunhão. Essa oferta de comunhão, ela era uma oferta em que as pessoas, por algum voto, por alguma dádiva que eles recebessem de Deus, ou simplesmente pelo desejo de ofertar a Deus. Então, ela não era queimada, a única coisa
que se tirava dela, como sempre, era o quê? A gordura, que pertencia a Deus, e os rins. O restante do animal era devolvida para o ofertante, que fazia literalmente uma festa familiar. E por que ela é chamada oferta pacífica? Porque o entendimento era: eu estou em paz com Deus. E porque eu estou em paz com Deus, eu quero agora agradecer a Deus. Vamos fazer um paralelo, seria o nosso chamado culto de ação de graça. E era literalmente um churrascão abençoado, onde se convidava pessoas e eles festejavam porque eles estavam com uma comunhão estabelecida por Deus. Por isso, oferta pacífica, ou seja, oferta de paz, que simbolizava a paz dele com a pessoa de Deus. A igreja cristã, que começa com os judeus, ela adaptou um pouquinho esse hábito nas festas do ágape, não é isso? Que era aquelas refeições, ou antes ou depois do culto, entre os crentes. Isso, de certa forma, se você for pegar, a igreja primitiva pega essa linha, né? Porque você tinha a festa ágape, que a igreja se reunia ali, fazia aquele banquete e depois celebrava a ceia. Claro que virou uma bagunça. Aí vem Paulo e disciplina, né? Fala, gente, como que vocês fazem o grupinho de vocês, o Weber traz aí o contrafilé, o outro traz aí a picanha, mas fica lá no grupinho deles, e os coitados dos pobres aqui só traz um pezinho de frango, come um pezinho de frango, vocês trazem vinho, não espera por ninguém, está se embriagando. Enche a cara. Enche a cara. Não, olha. Enche a cara. Que festa é essa? E depois vocês celebram a ceia? Não, a ceia não é isso. Tanto é que havia um bom tempo uma interpretação errada, assim, no meio pentecostal, que quando você pegava a ceia, né? Paulo vai dizer lá, né? Quando vocês vão cear, fazer a festa comunal, espere uns pelos outros. Mas o que Paulo estava dizendo? Você trouxe a tua comida, você trouxe o teu vinho, espera os outros chegarem, todo mundo coma. Aí, nas ceias oficiais nossas, você pegava o pãozinho, ficava esperando, todo mundo comia o pãozinho junto, depois todo mundo comia ou tomava o cálice ali junto, porque entendia que Paulo estava falando sobre isso, né? Mas deu uma mudada agora, toda a interpretação correta aí dessa questão. Muito legal. Pastor, por que o senhor se interessou por Levítico? É a pergunta que todos fazem. Por que Levítico? A lógica vai exatamente nessa que você iniciou aí o programa, né? Você dizendo, quando eu leio Levítico, eu tenho sono, né? A Bíblia vai dizer que toda a palavra de Deus é inspirada. Toda. Então, isso significa de Gênesis a Apocalipse. Quando os apóstolos escreveram os textos bíblicos inspirados, a base deles e o fundamento deles era o Velho Testamento, inclusive Levítico. A partir daí, eu olhava e eu tinha essa mesma sensação que você tem de ler e ver tripa voando para todo lado. Maçante, realmente, isso aí é maçante. Eu falei, gente, não é possível. Se é palavra de Deus, tem que ter alguma coisa aqui que não é só isso. Aí eu comecei a me aprofundar
E, assim, com toda a sinceridade, com toda a humildade, eu leio Levítico como se eu estivesse lendo qualquer passagem do Novo Testamento. Porque a associação você faz automática, não tem como fugir. Tem alguma passagem de Levítico que seja predileta do senhor, que o senhor goste mais, seja mais especial? Yom Kippur, Hum. Levítico 16. Ali, para mim, é o fechamento, é a beleza, né? Porque em Levítico 16 vai falar do Yom Kippur, que era o dia em que o sacerdote ele tinha que fazer o sacrifício por todo o povo. E o sacerdote, se ele errasse, significava o seguinte: eles criam nisso, que primeiro, eles não teriam perdão anual, a colheita do mês seguinte não seria abençoada, fonte extras bíblicas, tá? Você não vai encontrar isso diretamente na Bíblia, mas fonte extras bíblicas de confiança vai dizer o seguinte, que o sacerdote, ele, um mês antes, ele saía da sua casa, do convívio com a sua esposa, e ia para o templo ou o tabernáculo, ficar lá por um mês. E ele tinha que, nesse mês, decorar Levítico 16 todinho. Ele não podia errar. E 3 dias antes do oferecimento, ele não podia dormir. Era vedado a ele dormir. Por quê? Porque eles levavam isso a um extremo de que, se ele dormisse e tivesse um sonho, né, pecaminoso, ele não estaria apto para assumir lá a função. E disso aí eu vou te explicar outra coisa. Então ele se preparava um mês antes, ele entrava no Santo dos Santos, e a Bíblia vai dizer, não sem sangue. Então, olha aí a quantidade de informações que nós temos referindo à pessoa de Cristo, a beleza que há em Cristo. Porque a pergunta primeira que eu faço para todos nós aqui, né? Você e todos nós, nesse dia, qual era o único homem na Terra autorizado a entrar no Santo dos Santos? Era ele. Somente ele. Ele tinha acesso à Arca da Aliança, onde estava o trono de Deus. Significa que ele entrava diante da presença de Deus. Deus habitava ali. Então ele tinha que fazer primeiro um sacrifício por ele e pela família, pegar o sangue, aspergir sobre a arca. Mas antes de fazer isso, ele tinha que pegar o turímbulo, né, o incensário, e encher o ambiente do Santo dos Santos com a fumaça, ao ponto dele não enxergar a arca. Porque se ele visse a arca diretamente, tal era a sacralidade dela, que ele morreria. Os estudiosos vão dizer que ele fazia um teste assim. Se ele não enxergasse até aqui, era o sinal que ele já poderia aspergir o sangue ali na arca. Ele aspergindo o sangue, ele voltava e fazia sorte, lançava sorte do bode Azazel, né, que era mandado pelo deserto, e o outro bode que ficava. Então, o bode que ficava, ele era sacrificado. E o Azazel, ele era mandado para fora
do arraial de Israel, simbolizando o seguinte, que era este bode Azazel que carregava todos os pecados do povo para tirar o pecado do meio do arraial. E na estrada havia pessoas que ficavam, e geralmente eram gentios, para não se contaminar, que eram contratados, eles jogava pedra, porque ele era sinônimo do pecado, né? Jogavam pedras, arrancavam os pelos dele, até chegar a um ponto que ele caía num desfiladeiro. Tudo aí remete ao quê? O bode que ficava representa Jesus, que foi morto. E o bode, Azazel, que conduzia o pecado, saía fora das portas de Jerusalém. Por que Jesus teve que sair das portas e ser crucificado no Gólgota? E durante o período que Jesus saiu, ele sofreu, foi cuspido, à semelhança do bode Azazel, porque ele segurava ou retinha o pecado do povo. É um teatro que Levítico escreve, né? E que vai se cumprir lá na frente. Na pessoa de Cristo. Impossível que os judeus não tenham reconhecido isso. Impossível. Então, a rejeição a Jesus se torna muito mais grave. Exatamente. Muito mais indecente do que aquilo que a gente lê nos evangelhos. Isso, exatamente. E um detalhe, Heber, que eu quero falar aqui para todos, pregadores pentecostais, principalmente, eles sempre usaram na pregação que quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, tinha uma cordinha amarrada sobre ele. Isso é uma tremenda de uma heresia. Está errado isso. Porque no livro de Zohar, que é o que? Um livro místico judeu, eles têm menos de um parágrafo. É uma citação solta, sem fundamentação nenhuma, que eles colocam, olha, o sumo sacerdote, ele é lá, e na verdade eles colocam como corrente, tá? Que se o sacerdote morresse, puxava ele por essa corrente. Então alguém pegou isso aí de uma literatura apócrifa, de uma literatura mística, e simplesmente colocou e saiu espalhando. Aí vem, todo mundo me faz a seguinte pergunta. Tá bom. E se o sacerdote, que era o único na terra que poderia entrar lá, um exemplo, desse uma parada cardíaca nele? Como que ele sairia, visto que ninguém poderia entrar lá, a não ser ele? É o local santo. A lei judaica, os rabinos, é claro que eles deixavam 2 substitutos, porque caso acontecesse qualquer coisa com o sumo sacerdote principal, o segundo sumo sacerdote assumia a função dele. Se desse um problema com o segundo, o terceiro assumia a condição dele. Se ele morresse lá dentro, por algum motivo, esses 2 sacerdotes iriam lá e tiraria ele de dentro do Santo dos Santos. Não tinha corda nem corrente, coisa nenhuma. Não tinha corda, não tinha corrente, coisa nenhuma. Isso é invenção que se propagou aí durante muito tempo, mas chega o momento da gente pesquisar e tirar. E a referência está aí, tá? Eu dou a fonte aí do livro do Zohar. Que legal. Você deve estar muito entusiasmada para ler o livro de Levítico e conhecer as Escrituras. Então, eu tenho um convite para te fazer. Convite em nome da Academia Teológica da Graça de Deus à Grade. Ela tem curso bíblico que está na plataforma de ensino à distância. Qualquer lugar do planeta você pode fazer o curso. Quem quiser informações conversando com alguém, liga durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira,
para 0 operadora 11 3115 0819. Mas se você quiser, já pode entrar no site agora mesmo, agrade.com.br, e pegar ali as informações que elas estão todas disponíveis. Aproveita então e visita também o site da nossa emissora para que você possa mandar sugestões, críticas e assim nos ajudar a fazer o Vejam Só Entrevista cada vez melhor, tá bom? A gente volta já do intervalinho para a conclusão dessa entrevista aqui com o pastor Odilon Soares Moreira. A gente vai dar um tempinho agora na entrevista para ver você aparecendo aqui na televisão do Vejam Só Entrevista. É só você mandar a sua foto, né, para as nossas redes sociais. O ideal seria o Instagram, né, mas pode ser pelo Facebook também. Facebook Programa Vejam Só ou Instagram @Programa Vejam Só. E com o seu nome, obviamente, né, e o lugar onde você mora. E você vai concorrer aos nossos brindes. Olha só que coisa maravilhosa, essa eu não tenho e Deus está repreendendo o meu espírito de... sabe o que acontece, né? Às vezes a gente leva embora sem perceber, sabe como é que é, né? Porque eu levei 12 anos para ganhar a minha primeira caneca do Vejam Só, que não é essa, é uma mais feinha, essa é a nova e você pode ganhar. É só mandar sua foto para cá e torcer ou orar para ser sorteado ou sorteada, tá bom? Vamos lá. Vamos ver as fotos que estão aqui hoje. A primeira vem lá de Vilhena, em Roraima. A Cleonice Miranda é a nossa telespectadora que falhou, né, dona Cleo? Quem bateu essa foto, Cleonice? Tem que dar o nome do fotógrafo ou da fotógrafa. Deve ser o maridão, no mínimo, né? E aquele apresentador tá feio pra danar. Eu tô bem melhor agora, fala a verdade. Põe a foto de novo, dá uma comparada. Ó. Eu tô aqui agora e a Cleo pegou um momento muito ruim do apresentador. Olha lá, misericórdia. Nossa. Coisa feia. Vamos pra Itatiaia, lá no Rio de Janeiro. Conheço Itatiaia. Parque de Itatiaia maravilhoso para você fazer contemplação. E eu, Elias Gomes, o telespectador. Né? Aquele lá, o apresentador é o Zeca, todo bonitão, né? Que é bem diferente do outro. Elias, um grande abraço para você, Deus te abençoe. E em Jaraguá, em São Paulo, mora a Vitória Josefa da Silva, que é a nossa telespectadora. Olha só a Vitória aí. Coisa bacana, né? Vitória, um grande abraço para você. Se Jaraguá não for município, for o bairro aqui da capital, você está automaticamente convidada para vir assistir a gravação ao vivo aqui no estúdio. É só combinar os detalhes pelo Facebook, tá bom? O Samuel Valério comentou o seguinte, ele disse que já leu o livro todo, um livro rico em detalhes sobre a lei e os deveres judaicos. Pois é. Mas o Levítico vai muito além, porque ele trata de questões que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, não apenas apontando para Cristo, como o senhor deixou bem claro na entrevista, né, pastor? Mas há coisas em Levítico que têm a ver com os dilemas e desafios que a igreja vive hoje. O senhor pode citar alguns? Pastor, qualquer tema que nós pegarmos hoje, direto ou indiretamente, você vai ter que buscar fundamento no Novo e no Velho Testamento. Então, todo mundo que vai argumentar, ele vai pegar fundamentos. Então, vamos citar um tema muito complexo, né? Muito discutido. Por exemplo, o livro, a questão da homossexualidade e também da zoofilia. Nós temos no Novo Testamento essa questão. Só que nós temos no Velho Testamento, Levítico 18, a proibição de prática do homem dormir com a mulher e da mulher dormir
com o homem. E aí as pessoas vão dizer o seguinte, mas aquilo tem algo a ver com a prostituição cultural. Sim, também tem algo a ver. Peraí, pastor. O Levítico proíbe o homem dormir com a mulher? Não, homem com homem. Homem com homem, mulher com mulher. Mulher com mulher. Tá. Corrijo, né? Então, homem com homem. E, na verdade, lá não fala mulher com mulher, né? Só homem com homem e homem com animais. Então, você tem ali a questão do homossexualismo e também da zoofilia. Se você quer um tema mais atual do que esse, é só bater o olho lá em Levítico, capítulo 18. E o que acontecia naquele período que os homens tinham relação com homem? Os templos tinham os chamados e as chamadas prostitutas cultuais. Então, tinha os prostitutos e as prostitutas. Então, quando, principalmente os cananeus, eles iam lá ter ali a adoração deles, eles participavam desses ritos que, para eles, eram como se eles estivessem tendo ali relacionamentos sexuais com uma divindade. Inclusive, essas mulheres, as prostitutas cultuais e os prostitutos cultuais eram tidos como santas e santos, porque eles tinham uma relação com a divindade. Então, essa noção de prostituição cultural e, consequentemente, do homossexualismo, você precisa buscar uma das bases lá no livro de Levítico, onde no Novo Testamento Paulo ele está falando, ou qualquer outro, diretamente da zoofilia. Não tem? Lá fala de forma genérica, mas é no livro de Levítico que você vai encontrar a proibição à zoofilia. Então, o que todo mundo precisa entender é a lei, ela ficou para aquele tempo. Cristo cumpriu. Os rituais, os cerimoniais externos, ficou tudo para trás. Mas os princípios morais e espirituais permanecem até hoje. E nunca vão mudar, porque eles refletem o caráter de Deus. Caráter de Deus. Né? Infelizmente, o tempo acabou. Eu conversei aqui com o pastor Odilon, que é o autor dessa obra gigantesca, de quase 1000 páginas, um comentário, versículo por versículo, do livro de Levítico, tá bom? Pastor Odilon, que Deus o recompense e o abençoe. Muito obrigado por ter vindo. E o contato do pastor Odilon foi publicado durante o programa e está nas nossas redes sociais. É só você entrar lá para convidar o pastor Odilon aí para uma palestra, para pregar na sua igreja, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? Bem rapidinho que eu estourei o tempo. Você já leu o livro de Levítico inteiro? Vamos lá. 67% já leram, que maravilha, puxa vida. 33% ainda não, né? Mas depois dessa entrevista todo mundo vai querer ler. Grande abraço para todo mundo. Querendo Deus, na próxima sexta-feira, às 23 horas, estaremos juntos no Vejam Só Entrevista. Até lá.